Olá, amigos da Revive. Estamos de volta no nosso podcast Reprise. Podcast onde nós discutimos e reverberamos, reprisamos as nossas séries de mensagens aqui na Revive. Fizemos recentemente o reprise da nossa última série e agora vamos reprisar a série mais recente que tivemos, que é a série de Salmos. A série que se chamou Anatomia da Alma. Nessa série de Salmos, nós trabalhamos com os Salmos a partir da ideia de que os Salmos nos ajudam a lidar com as nossas próprias emoções, coisas que os salmistas sentiram e eles traduziram em uma devoção, em louvor a Deus, em um relacionamento com Deus. E por vezes existem sentimentos que temos, que nós nem sabemos sequer dar nome a eles. E os Salmos nos ajudam a nominar, traduzir as nossas emoções da alma. Por isso nós lemos os Salmos na perspectiva de que ele produz uma anatomia das nossas almas. Então vem com a gente, vem reprisar a série Anatomia da Alma, a série em Salmos. Nós pregamos 7 Salmos. Um Salmo foi pregado por um pregador convidado, o Denis Araújo, nosso amigo. O Denis pregou o Salmo 63, talvez você lembre daquele Salmo onde ele falou que Deus não se importa em ser o resto para nós no deserto. Quando nada mais funciona e Deus ainda está lá, ele se torna o resto. Até descobrirmos que então o resto que é Deus é tudo o que nos faltava e não nos falta mais. Esse foi um dos salmos. E os outros 6 salmos foram pregados, 2 pelo pastor Guilherme, 2 por mim, 1 pelo pastor Pedro e 1 pelo pastor Samuel. E nós queremos agora ajudar você a relembrar e reprisar esses salmos. E nós vamos começar com o Guilherme. Guilherme, diz para nós qual foi o salmo que você pregou e traz ele de volta para a gente. Tudo bem, pessoal? Falamos sobre o Salmo 127. O Salmo 127 é aquele que fala que se não for Deus que constrói, se não for Deus que guarda, inútil o seu trabalho, Deus é que dá os filhos para a gente, né? Então, é um salmo de peregrinação e que é aquele ambiente de família. E a gente pregou no primeiro domingo ali do ano, um domingo de planejamento. É um salmo para a gente parar para pensar quando a gente quer fazer planos para a vida, constituir família, ou construir uma casa, ou qualquer plano que seja. Ele entra naquela ética assim, o que é papel de Deus, o que é papel nosso. Eu que estou fazendo ou é Deus que está fazendo? Ele fala que é os dois, né? Os dois que estão agindo, exatamente, né? Então, a ideia é tanto na parte de você procurar segurança para sua família, para sua casa, para sua vida, sustento, você pensando em constituir uma família, Deus tem que estar por trás disso, né? E a frase que eu quero deixar guardada aqui assim, é que Deus, ele nos desafia a fazer as coisas, a constituir família, a nos protegermos, a trabalharmos. A gente tem que arregaçar a manga mesmo, a gente não pode ficar parado, né? A buscar o nosso sustento, a empreender. E Deus nos incentiva até pausar, né? Que é o sábado. Ele nos incentiva. Ele é o nosso sábado, né? Sim. Mas tudo isso sempre debaixo da orientação, da sabedoria, da bênção que Ele nos oferece, graciosamente, quando a gente está vivendo essa vida em comunhão com Ele. Uau. E Jesus fala lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Esse é o salmo. Porque nessa série tem que fazer, mas ele está por trás. Nessa série eu lembro que você bateu forte numa questão que eu gostaria só que você lembrasse rapidinho, que foi a questão da nossa responsabilidade como líderes do nosso lar, como homens da nossa casa. Eu desafiei os homens que eles precisam criar coragem, vamos lá, vamos acordar, né? Sim. Talvez uma falha, um dos pecados nossos, homens, às vezes a gente delega as coisas quando a responsabilidade tem que ser nossa. Os tem? Sim. Responsabilidade do marido, sim. Não significa que a mulher não pode contribuir, mas a responsabilidade é nossa. Mas ele é o líder, né? Ele é o líder em conduzir os filhos, em conduzir a esposa, né? Junto com essa co-liderança da esposa. Sim, mas eu puxei, porque é um assunto que a gente vai ter que tratar esse ano de alguma maneira, né, Joel? Sim. Mas eu lembrei sobre isso, sim, mas é isso. Então é um salmo que nos desafia a trabalhar, a planejar, mas sempre com Deus, com a bênção de Deus por trás. Sim? Vocês estavam no dia? Sim. E eu lembro que eu celebrei a ceia nesse dia. E foi um... Cara, então é o dia que eu não tava. Foi a ceia do meu ano que eu te falei. Para com isso. Não, repete a frase que eu falei que foi a ceia do meu ano.
Foi que eu falei que Porque vai nós ser- vamos para a mesa? Não lembro agora. Porque não há outro lugar para Não, ser. há outro lugar. É Eu verdade. tava viajando e aquilo me É marcou, verdade. cara. E eu lembro que celebrando a ceia, o Gui falou muito da provisão de Deus pela nossa provisão no lar, né? E foi exatamente esse o elemento que me pegou durante a mensagem. Eu carreguei para a celebração da ceia, né? Ali Deus está provendo Uau. do que só Ele pode nos dar, né? A comunhão por meio do alimento que é Jesus Cristo. Por isso que o lar é ele. Exatamente, por isso que a gente mora nele, né? A gente Mora habita nele. Isso Legal. aí. É O que verdade. me chamou a atenção foi o encorajamento, né, que o Gui fez, a dependência do Senhor, né? Uau. Foi muito, muito enfático nisso, isso me marcou bastante. Legal. Lembrando que esse foi o primeiro dia do nosso ano. Isso. Foi. O Um ótimo primeiro- start. primeiro- Nosso ano como primeiro lindo. domingo. Foi uma retomada do ano, né? Depois do Foi. nosso recesso Uhum. tradicional já da Revive de Já. 2 domingos sem cultos. Muito bem, aí depois nós fomos para o Salmos 32. Eu voltei de férias e preguei o Salmos 32. Uhum. E o Salmos 32 é aquele salmo de Davi, quando Davi está certamente no pior momento da sua história, onde todos os pecados que ele cometeu, Uhum. lá desde do adultério com a mulher de Urias, do mandado do assassinato de Urias, depois de tudo que ele sofreu com a sua família, a morte do seu filho, a violência contra a sua filha, o golpe de estado que ele sofreu de Absalão e agora tem que fugir para o deserto porque Absalão não só quer o reino, como quer a vida do pai. Aí Davi sai ali fugido, humilhado, com poucos valentes com ele. E ele vai para o deserto amargar a dor de todos os seus pecados e lidar com o que sobrou da sua alma na presença do Senhor, aquele resto que o Denis nos lembrou do deserto. E lá Davi encontra o resto, encontra o que sobrou. E ele tem que lidar com aquilo e lidar com tudo o que ele fez diante do Senhor, com aquela mão de Deus que pesava na vida dele de noite, a presença de Deus no deserto. Como eu disse, mesmo quando a gente para de viver para Deus, Deus não deixa de viver dentro de nós. Isso é terrível, mas ainda ao mesmo tempo é alentador. E o que eu lembrei no Salmo como uma grande ideia foi que o Davi descobriu lá naquele deserto que o perdão que Deus deu para ele naquele deserto, apesar de quem ele era e do que ele fez, transcende qualquer razão humana. E é o caminho para uma alma saudável e feliz. Então o que Davi está descobrindo na presença do Deus da vida dele é que Deus está pronto para perdoar, independente do que ele fez, desde que haja um reconhecimento real e sincero. Deus não está pronto para perdoar e encobrir multidões sem vergonhices. Mas ele está pronto para perdoar multidões de pecados. Como diz lá em Miqueias, né? Ele joga no fundo do mar para que ninguém se lembre. E Davi Legal. não só foi lembrado que Deus é tudo o que ele precisava, como ele passou por um processo de cura da alma dele, na presença de Deus no deserto. Vocês lembram disso? Nós caminhamos nessa direção. A ideia de você trabalhou muito bem a questão do perdão e como a gente tem dificuldade de compreender a dimensão e você abriu um pouco mais essa compreensão para a gente de que é uma loucura na nossa mente, né? É difícil compreender o amor de Deus ao ponto de ele se rebaixa a nossa situação, né? Nós estamos lá arrasados com o nosso pecado, com a culpa pesando sobre nós. É interessante que a culpa é Nos sentida no próprio esmagando. corpo, né? Nos Ele fala assim, eu esmagando tô os ossos. padecendo, né? Ô Pedro, se você aproveita isso, repete uma coisa que você disse esses dias pra mim, eu disse pra minha esposa esses dias, né? E ela falou, a gente precisa conversar mais, adorei. Você falou essa diferença de culpa e vergonha. Eu achei tão legal. Você falou no meu escritório pra mim esses dias. Culpa é algo que é a simples atribuição da nossa responsabilidade da parte de Deus. Ainda é um mover de Deus em É um nós. mover de, sentir-se culpado é um movimento de Deus. É Deus me lembrando, eu transgredi a lei. Eu errei no movimento. Peraí um pouquinho, a nossa técnica veio tirar minha chave aqui que tava na mesa. Tirou com cuidado absoluto, mas podia tirar, tá bom? Tava estragando o Feng Shui da Valeu, Ulisses. Fazia um golpe da tartaruga ninja. Tá bom. Mas culpa é um movimento de responsabilidade da parte de Deus atribuir a nós a responsabilidade de não sermos o que ele espera. Agora, a vergonha é quando eu retenho isso da perspectiva de que preciso fazer algo para mudar. Depende de mim. Tá? Só que agora Deus tá fora. Agora Deus tá fora. A vergonha é quando eu tiro Deus dessa equação da culpa. Porque aí o padrão se torna eu e os outros.
ele não é mais transcendente, né? Então eu não deveria me sentir envergonhado. Culpado, sim. Porque Sim. envergonhado é porque eu me sinto ferido diante dos outros. Tá. Na minha autoimagem, né? Culpado é porque eu tenho consciência do meu erro diante de Deus, né? Então, vergonha é sempre ruim, é sempre maligna. Sim. Por isso que no Éden, Adão se sente esconde. vergonha. E se esconde. Porque ele diz, eu errei, mas depende de mim consertar. Foge da presença de Foge da Deus. presença de Deus. É assim, eu não tinha esse conceito na época, mas se eu fosse falar do Salmo assim, eu diria, Davi teve vergonha do que fez diante de Deus. Mas ele tentou fugir para um deserto. Cheio de vergonha, como se Deus não pudesse amá-lo e perdoá-lo. E Adão Exato. no Acho Éden que lindo teve isso. vergonha, mas não teve culpa. Ele jogou na mulher a culpa, né? Exatamente. A culpa precisa nos redirecionar para Deus, porque Ele é quem perdoa os nossos pecados, nos livra da culpa. Mas a vergonha, ela normalmente nos afasta de Deus. Sim. Porque ela é uma declaração pessoal do tipo, eu não sou o que eu deveria ser e eu não quero lidar com isso. Pensando na narrativa do Éden, como o Gui falou, Adão fugiu da culpa e talvez por isso que chegou na vergonha. Exatamente. Isso. Lindo E isso. Davi tá fugindo, né? Tá fugindo. Fugindo. Tá fugindo. E Deus tem que ir lá lembrar, minha mão pesa. Exatamente. De noite, eu não vou embora pra lugar nenhum. Pedro, aproveita que você tá falando, o Pedro pregou o Salmo 103. Lembra pra gente aí, reprisa. Salmo 103 é uma das peças literárias mais bonitas da Bíblia pra mim, porque o salmista ele vai do particular pro público. Ele começa falando sobre a alma dele, diz, bendiga minha alma, cante minha alma, louve o Senhor, e ele termina falando com a criação como um todo. Mas o grande foco do Salmo 103 é mostrar que a gente tem motivos para louvar esse Deus, a bendizer esse Deus. E o principal desses motivos é o amor de Deus. Eu lembro que eu terminei essa exposição do Salmo dizendo que enxergar o amor de Deus nos conduz a louvar a Deus. Uau. E o centro do Salmo tem um movimento muito lindo, né? Que é o salmista dizendo que assim como dista o ocidente do oriente, assim Deus separa nós de nossos pecados, né? Ou seja, quando Deus olha para mim, ele não vê a minha culpa mais, porque essa culpa tá no lado oposto, em quem ele atribuiu culpa, que é o Senhor Jesus. Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Por isso que Na Jesus é o verdade, relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente. Quando ele me vê, na verdade, ele vê Jesus, por isso ele não me vê culpa, né? Então, acho que isso é poderoso, porque às vezes a gente louva o Senhor com uma atitude simplesmente mecânica, do tipo, é isso que os crentes fazem. Amém. E o nosso louvor ele não transborda do sentimento de eu sou amado, por isso eu retorno ao Senhor com amor expresso em louvor, né? Uau. Então, esse salmo é um lembrete pra mim, vez após vez. Ele fala assim, né? O homem é como a relva, é como o pó, Deus sabe que a gente é pequeno, né? Essa é uma lembrança diária pra mim. Eu tenho motivos pra louvar ao Senhor, e o principal desses motivos é porque Deus demonstra o seu amor leal. Ele não me abandona. Sabe que é isso que fez os filósofos da modernidade chegar à ideia de que Deus talvez não estava lá, né? Porque a descoberta científica da infinitude do universo nos coloca de cara escandalosamente sobre a nossa finitude. E por isso que o evangelho é aquilo que diz assim, mesmo parecendo que Deus não está lá e a vida ficou vazia de sentido, ele é o que dá sentido, porque a nossa infinitude e pequenez não é a denúncia de que nós não temos nada, motivo algum, mas é a denúncia de que o motivo não somos nós. E eu acho que, Esse inclusive... salmo fala que somos pó, né? Isso. Ele fala, ele reconhece que é tão pequeno diante dessa grandeza de Deus, né? O motivo não somos nós. Exatamente. Acho que isso é uma coisa incrível. E acho que o salmista tem uma perspectiva que nos coloca nessa adoração entre domingos. Isso. Porque ele diz, bendiga ao Senhor, ó minha alma, bendiga todo o meu ser. Ou seja, eu louvo ao Senhor com tudo o que eu sou, mas com tudo aquilo que faz parte da minha existência. Com todas as minhas responsabilidades, com todos os meus papéis públicos. Aleluia. Com todas as minhas figuras diante da sociedade. Ou seja, Amém. eu não louvo o Senhor somente no que eu faço como cristão aos domingos. Sim. Eu sou amado por Deus entre domingos. Eu vivo uma vida de louvor entre domingos. Uma vida de culto. É a ideia de estar diante de Deus, né? Corandeu, né? Exatamente. Estar diante de Deus. O tempo todo. E esse foi o salmo, acho que o principal que tratou o assunto louvor, né? Pelo que eu me lembro aqui dos outros que a gente tratou. A gente encerrou cantando uma música, inclusive. Canta aí um pouco. Não, melhor não. Samuel sabe, o Gui sabe. A gente cantou Aclame ao Senhor com a igreja o Senhor. em resposta a esse salmo, juntos que ele diz. Sim, como o último salmo que eu preguei também era um salmo de uma canção que falava da cidade do grande rei, né? Salmista, a gente fez muitos salmos, muitas poesias, melodias das poesias salmos, né? E esse tom de finitude é constante, né? Os salmos, muitos salmos estão falando da nossa brevidade. Finitude. Brevidade, isso. E aí, Samuel, dizendo da brevidade e da finitude, você pregou o Salmo 90, meu amigo, que fala de contar os nossos dias. Né? Reprisa aí pra gente, cara.
Então, esse salmo foi maravilhoso para mim estudar, apreciar como Deus, de forma maravilhosa, se revela para nós. Ele apresenta, então, Moisés, o autor do salmo, né? O único salmo de autoria de Moisés. Isso foi um destaque, né? Sim. Moisés, o líder, profeta, clama ao Senhor, então, para o povo, expondo a fragilidade da existência, embora Deus esteja presente, mas há uma fragilidade em nossa vida. O destaque do salmo, o centro do salmo é o versículo 12, onde diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. E o que pegando esse gancho, eu trouxe aqui uma frase: contar nossos dias é viver um dia de cada vez, pois não sabemos quantos dias ainda temos. A frase que foi pro Instagram, né? Foi isso. E isso foi, assim, marcante para mim. Aprender a contar meus dias, de fato, é uma dependência do Senhor, aonde nós reportamos, olhamos para trás e vemos como Deus graciosamente cuida da gente nos detalhes, não é? E olhar para frente, mas no sentido de: eu não sei o meu amanhã, mas o meu amanhã está seguro, porque está nas mãos do Senhor. Ô Samuel, esse dia você estava pregando, eu estava assistindo no culto, e uma das coisas, isso foi uma quebra de paradigmas para mim, porque eu via esse salmo, esse contar os dias, com uma ideia de planejar e olhar para frente sempre, né? O futuro, e contar os dias do tipo: eu preciso ter tudo organizado na minha vida, né? Mas quando você falou sobre viver um dia de cada vez, aquilo foi uma exortação pro meu coração, um chamado a desacelerar, inclusive. Assim, cara, eu preciso viver este dia. Não sei quantos dias me restam, então eu tenho que fazer valer a pena este dia, mas este dia na presença do Senhor, né? Como você falou, né? Então, colocou meu coração num outro ritmo aquele dia, o salmo. E o Novo Testamento nos lembra dessa verdade quando nos ensina a remir, né? Viver cada dia o seu próprio mal, né? E eu acredito que isso é parte de uma característica do Deus como eu o vejo, Deus eterno no meio das Escrituras, que ele é um Deus que está trazendo um novo cântico a cada manhã em nossas bocas. Deus é um Deus, embora tenha tudo sob o controle e a soberania dele, ele é um Deus que na relação, perceba, na relação conosco, ele é um Deus de ineditismos. Sim. Porque eu não sei o que Deus tem para mim. Graças a Deus que eu não sei o que vem amanhã, porque senão eu É enlouqueceria. Exatamente. Né? Então ele é um Deus de ineditismos no sentido de que ele tá me dizendo que o que eu tô vivendo agora nesse podcast com ele, com vocês, eu nunca mais viverei. Porque quando eu saí por aqui, quando já dizia o Heráclito, né, da filosofia, nunca vamos pisar no mesmo rio duas vezes. Há um ineditismo na relação com Deus. E é mais um salmo igual o anterior do Pedro, onde contrasta a pessoa de Deus e ele exalta a grandeza, a grandiosidade, a soberania de Deus e a nossa fragilidade, de novo pó aqui, né? Sabe que somos pó, fomos esmagados, né? Estamos lá no chão. E o louvor surge quando a gente olha para Deus e não para o próximo. Ô Gui, sabe o que eu acho que eu aprendi muito com essa série? Quando a gente estava estudando os salmos em geral, né? É que uma das grandes funções dos salmos na Bíblia é colocar a gente no lugar certo. É colocar a nossa vida em perspectiva, né? Porque o salmista tá sempre olhando para cima. Ou pro inimigo. Isso, exatamente. Né? É verdade. E quando a gente tá no salmo, a gente coloca a nossa vida no lugar certo, né? Eu aprendo a colocar os olhos no lugar certo e a reinterpretar a vida, né? A nossa história se encaixa na história de Deus. Exatamente. Os salmos fazem parte disso. Isso. São canções e poemas que nos lembram quem eu sou, quem o meu Deus é, como ele age, o que ele tá fazendo, né? Por isso que ela é uma anatomia da nossa alma, né? De quem nós somos como... E aí, dizendo isso, que nós colocamos a nossa história dentro da história de Deus, o Gui pregou o Salmo 139, que nos ensina a sondar aos nossos corações, né? E pedir que Deus sonde eles. Então, Gui, reprisa aí. Esse, olha, talvez o meu predileto. Você falou isso. E... eu torcendo para nenhum de vocês pregarem. Também lembro disso. Que é bom dizer para quem tá nos assistindo que não foi orientado, né? Não, Os salmos. Só que se você quisesse pregar o que alguém já pregou, não podia, era só isso. Mas é o famoso som do meu Deus, né? Que a gente canta. E é um salmo que o salmista, ele tá ali, Davi, né? No caso, ele tá no início ele faz uma declaração, né? Ou melhor, ele reconhece, depois ele pede no final do salmo. Repete 2 vezes examina-me. E é aquela ideia de você ir no mais profundo, coisa que nem você está sabendo, que Deus às vezes revela para gente, né? Mas a ideia aqui, ele
fala como Deus nos conhece de uma maneira tão profunda, Ele que nos criou, e aí fala no meio do Salmo ali, como Ele pensou na nossa vida, todos os nossos dias foram planejados por Deus. Não só conhece o nosso coração, mas conhece todo o nosso futuro, inclusive. Todos os dias, né, foram planejados. E Deus que criou e conhece a gente profundamente e que vem acompanhando a nossa vida desde o início como uma prova de amor dele, Ele quer essa rendição completa. E onde que a gente vê isso nesse Salmo? Aquele trecho do Salmo que a gente gosta de pular, não gosta de tratar, né? Como ele fala dos inimigos, né? E a declaração do inimigo ali é: Deus, eu me rendi a você. Teus inimigos são os meus inimigos. Lembra que você falou Eu isso? me rendi. Deus, eu tô do teu lado. Né? Então, me incomoda tanto as pessoas que fazem mal contra a tua santidade, que fazem mal para mim também. Uma coisa que te desagrada a mim. É uma rendição completa e total lealdade. Deus, eu tô contigo. Né? E aí, Deus quer isso, essa rendição completa e essa lealdade para Ele pôr em prática esses planos maravilhosos dele. Ele faz planos, mas a gente se desgarra de Deus e arruina a nossa vida. Né? E a gente estraga os planos maravilhosos. Mas Ele tem planos maravilhosos. Nem sempre acontecem, mas Ele quer pôr em prática. E para isso precisa dessa lealdade e dessa rendição. Sabe o que eu acho que eu gostei muito desse dia que você pregou? Que você de novo colocou a gente na perspectiva, quando você falou sobre teologia. Eu achei interessante, você começou aí, né? Você falou, falou, é verdade. Você falou assim, o que é teologia, né? Você falou sobre o conhecimento de Deus. Pensar certo nos faz agir certo. Que nos dá uma compreensão. E ela é interessante. Tradução de toda a sistemática. Exatamente. Cara, foi uma frase profunda que eu queria muito que os nossos alunos de teologia tivessem ouvido você pregar aquele dia. E eu falei assim, cada um de vocês presentes, cada um de vocês agora aí, inclusive lembre-se, vocês têm uma teologia. Somos né? todos teólogos de alguma maneira, né? E a teologia é entender quem é Deus. E Deus é esse Deus soberano, onipotente, onipresente, né? Que a gente vê as figurinhas tradicionais que a gente fala, né? Onisciente. Deus sabe de tudo. Você foi caminhando por essas realidades da teologia sistemática, não? A gente vê isso no mundo natural, meus amigos. A gente às vezes se relaciona errado com as nossas esposas porque nós entendemos mal elas. Porque fizemos delas uma projeção dos nossos desejos. E entendemos mal nós mesmos, né? Como alguém que deveria ser somente o alvo dos seus desejos. Exatamente. Aí fizemos todo esse relacionamento alvo das nossas querências, né? E sendo que Deus se torna às vezes isso para nós, o alvo das nossas expectativas. Um Deus quase que mitológico. Então, se eu não conhecer Deus como de fato Ele é, eu não me relacionarei com Ele como Ele de fato quer se relacionar comigo. Né? E o muito louco é que ele fala sobre conhecer a Deus, né? As declarações de Deus, e ele termina querendo ser conhecido por Deus. Isso é muito louco. Ele fala assim, quanto mais ele conhece o próprio Deus, mais ele conhece a si mesmo. Anatomia da alma. A perspectiva porque ele quer ser sondado pelo Senhor, ele quer ser igual ao Senhor, né? Não quer ter nada que o ofende. Né? Esse conhecimento não é apenas um cognitivo, é um relacional, né? Conhecimento na Bíblia é isso, né? É isso. À medida que você conhece o Senhor, mais você se relaciona com Ele, mais vamos nos parecendo com Ele. Isso A Bíblia sempre traz conhecimento com essa perspectiva. E Ele vai revelando pra gente quem nós somos. Isso. Ele que revela. Põe tudo em contraste. Igual colocar um contrastezinho lá na veia pra fazer exame, né? A gente sabe o que tem de ruim agora e o que tem que fazer pra melhorar, verdade, né? É verdade. Muito bem. E aí, terminando então, no nosso reprise aqui, aí eu falei do Salmos 48, que também é um salmo da música. O seu é um salmo da música, o seu é um salmo da música, o meu é um salmo da música. Cantamos nos três, cantamos também Sonda Meu Deus, né? Cantamos. No dia, que é a música do Grande é o Senhor, né? Então, Salmos 48, que fala da cidade do grande rei. Eu tratei o Salmo como uma analogia à perspectiva cristã do Novo Testamento, né? O Salmo fala do Monte de Sião, fala do templo do Monte de Sião, fala daquela junta militar de inimigos que foram atacar o povo de Israel e que bateram em retirada diante da glória, pelo menos como o salmista relata ali, da glória que havia naquele lugar onde a presença de Deus, que era a proteção daquele lugar, estava. Eu fiz uma analogia, não, creio que o Salmo faz essa ponte na teologia bíblica, nos lembrando que nós não temos mais o templo em Sião, que nós não somos mais... Não tem mais um monte santo Não lá. tem mais um monte como lugar, cidade de Deus, e não somos chamados a adorar de forma templária, e nem por ritos como era no Antigo Testamento, mas Deus fez do seu povo, agora um só, judeus e gentios, o lugar da sua habitação.
Nós somos o templo, o rito é o que acontece em nós, é o Cristo em nós, a esperança da glória. Toda a fé está desenvolvida aqui. Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas habita em nós. E eu nos chamei a considerar essa ideia de que nós somos agora a cidade de Deus, a igreja, vivendo nessas cidades do mundo moderno, como sendo a cidade de Deus no meio das Babilônias modernas. A Israel tinha como função no Antigo Testamento ser a cidade, o povo de Deus, que, como foi chamado Abraão para fazer, espalhasse entre as cidades a glória de Deus entre as nações. A glória de Deus, bênção para os povos. Essa cidade não está mais lá, é a igreja. Agora nós, como a morada do grande rei, como a presença e o poder do grande rei, nós andamos pelas Babilônias modernas, sendo aqueles que espalham a bênção do grande rei. Então foi nessa perspectiva que eu falei, traz muito a ideia do que o Pedro falou também, né? De colocar em perspectiva, né? Então, foi nesse sentido que eu falei, o Salmo termina muito lindo no verso 13, que diz assim: observem bem as muralhas, examinem as suas cidades, para que vocês falem à próxima geração, que este Deus é o nosso Deus para todos sempre, e ele será o nosso guia até o fim. O salmista termina dizendo assim: ô povo, anda por Jerusalém, vê se tem buraco na muralha, vê se alguém invadiu, vê se alguém pulou um muro, porque é onde a cidade do grande rei se estabelece com a presença dele, a proteção constante e contínua, né? Então nós estamos protegidos, nós somos guiados por ele, somos protegidos por ele. Lembram? E o que, assim, você, obviamente, valoriza a importância da igreja. Isso. Como a noiva de Cristo aí. Em tempos de pós-pandemia, como a igreja passou algo a ser irrelevante para muitos cristãos. Posso viver sozinho? Posso, para que igreja, né? Eu posso ou não me envolver com uma igreja. Legal. Né? E a ideia da cidade é assim, você Sim. viver. Você Uhum. vive numa cidade, né? Você participa dela. Né? E essa figura é perfeita. É a presença de Deus ali, naquele local. Inclusive, a introdução que eu fiz foi falando da cidade, trouxe o grande Tim Keller para a discussão, né? Que foi quem mais falou recentemente sobre isso, e trouxe essa ideia de vencer essa dicotomia muito bem que você está trazendo, de que só há um jeito de separar o vivente da vida, se você matá-lo, né? Então, essa visão dicotômica que nós criamos na religiosidade, de separe o crente do mundo, só tem um jeito de sair do mundo físico, se você morrer. A igreja está no mundo como a cidade do grande rei vivendo nas Babilônias modernas. Sabe o que eu acho muito legal? Você falou sobre percorrer a cidade, né, e tudo mais. O versículo seguinte diz o seguinte: observem as muralhas, examinem suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração. E este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Aleluia. A maioria dos nossos salmos, eles deram de uma perspectiva do indivíduo, né? O indivíduo louvando a Deus, o indivíduo falando a Deus, o indivíduo lembrando as pessoas. Nesse salmo, ele tem uma perspectiva coletiva do povo. A ideia de você preservar a comunidade pelo conhecimento. Que é a cidade. Exatamente. É a cidade então, do grande rei. Nós temos uma tarefa, eu acho que o salmo nos chama isso, né? Ao olhar a proteção de Deus, fala assim: brother, fica tranquilo. A gente habita em Deus e Deus é seguro. Mas o Tiago fala isso lá no capítulo 5, você ensina Tiago, né? Ele fala lá, né, do chorem com os que choram, tal. É como se ele dissesse, ele fala também observar o tempo do agricultor, né? Sim, como se ele dissesse, você vai sofrer, mas enquanto você sofre e esse tempo não acontece, da colheita final, fica aqui com a gente na igreja, a gente cuida de você. Né? Sofre com a gente, sofre dentro da casa da cidade. Espera com a gente enquanto o plantio não chega, né? E eu terminei o salmo, Pedro, usando um salmo que você usa muito aqui na igreja como pastor de novas gerações, você sempre cita ele, que é o Salmo 78. E ele diz: o que ouvimos e aprendemos, também uma música, o que os nossos pais nos contam, não encobriremos aos nossos filhos. Amém. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o poder e as maravilhas que ele fez. Meu amigo, é isso que o Reprise faz. Ele conta pra você o que ficou pra trás e o que você não lembra. Porque é natural, muitas mensagens, 7 salmos, 7 pregações feitas por 5 homens diferentes, nós 4, e o pastor Denis, que nos abençoou também. Então eu espero que nós possamos ter reprisado para você e que você ouça, relembre, leia os salmos novamente, que você saiba que o que faz da nossa igreja também ser uma igreja forte, esta coletividade no diálogo do evangelho. Meu coração, como pastor dessa comunidade, se alegra muito em poder ministrar o evangelho não apenas da perspectiva do que Deus tem feito em mim, mas do que ele tem feito no Gui, no Pedro, no Samuel,
no Denis, que pregou aqui, não é da nossa comunidade, mas é um querido amigo, o Jojo, que prega aqui, outros tantos que pregam, o Diego. Ver Deus fazendo coisas diferentes em pessoas diferentes por meio do mesmo evangelho é o que alegra muito o meu coração. Nós já estamos numa nova série. O reprise sempre acontece um pouco depois que terminamos a série, porque é para você reprisar, lembra? Então já estamos na série de 1 Pedro, livro de 1 Pedro, a série chamada Peregrinos no Mundo Moderno. Então, venha no culto, todo domingo, 10h30, venha viver essa experiência conosco de Jesus na Revive e venha ouvir as nossas séries de conversas bíblicas aqui na Revive. No final delas, sempre o podcast Reprise volta aqui trazendo todas as lembranças das nossas séries, porque o que você ouviu de nós te relembramos, para que você conte às vindouras gerações. Que Deus te abençoe e muito obrigado por estar com a gente na Revive aqui no Reprise Podcast. Até a próxima, gente!